Boa tarde, caros amigos, caras amigas. Hoje eu estou aqui para trazer para vocês mais um vídeo. Dessa vez eu vou falar um pouco aí sobre Romanos, não é? Que é um livro que recentemente eu tenho lido, não é? Na minha Bíblia. Então eu vou trazer aqui algumas ideias, né? A minha interpretação acerca do livro, não é? Algumas ideias que eu achei interessantes, né? Romanos é um livro muito interessante da Bíblia, não é? É uma das primeiras cartas, né? Ali de Paulo, não é? E é uma carta ali que fala muito sobre a questão da fé, da graça, não é? Então, ela elucida muitas dessas questões, não é? Sobre a fé, sobre a graça, não é? E, enfim, vamos lá. Primeiramente, não é? Na carta de Romanos, a gente tem ali uma exposição, não é? Do que o ser humano se tornou, não é? Que o ser humano se tornou aí um idólatra, não é? O ser humano se tornou aí um idólatra que caiu em idolatria à criatura, não é? Ou seja, ao invés de a criatura adorar o Criador, a criatura adora a si mesma, não é? A criatura adora a si mesma. Ou seja, é um culto, não é? Fizeram a imagem do Deus incorruptível, né? Fizeram a imagem de Deus semelhante ao homem corruptível. Ou seja, o ser humano se colocando aí no lugar de Deus, não é? O ser humano é o próprio Deus, é o seu próprio Deus que decide o que é certo, o que é errado, não é? O que é bom, o que é mal, não é? Inclusive, se a gente for olhar, não é? A árvore, né, do conhecimento do bem e do mal é um simbolismo para isso, não é? O ser humano querer ser independente de Deus, o ser humano querer ser como Deus, não é? Porque Satanás, né, que se fez réptil, não é? Fez uma cobra, se fez cobra, não é? Falou, olha, vocês vão ser como deuses, não é? Vocês comerem o fruto dessa árvore, não é? E o que o ser humano não quer fazer? E sempre quis fazer, não é? Se não é ser o seu próprio Deus, não é? Se não é se guiar pela sua própria noção de certo ou errado, né? Ser sábio aos seus próprios olhos, não é? Achar que sabe de todas as coisas, não é? Conhece todos os mistérios, não é? Então, esse foi o primeiro pecado da humanidade, não é? De certa forma, essa foi a primeira desobediência, não é? Foi essa coisa de querer ser Deus, não é? Foi também o pecado do diabo, não é? Que queria ser maior que Deus, não é? Então, e é o pecado mais comum hoje em dia, não é? Então, a criatura, não é? Exalta a si mesma, não é? A criatura se exaltando ao invés do Criador, não é? E Paulo cita também, na carta aos Romanos, não é? O seguinte, que o ser humano ele começou primeiro, né? Adorando, né, a imagem do homem corruptível, dos quadrúpedes, das aves e dos répteis. Então olha que interessante, não é? Ele não fala isso à toa, não é? Nem nessa ordem à toa. Por quê? Répteis, não é? Adorar réptil. Satanás se fez de réptil para enganar a humanidade. Então, o primeiro ser ali, né, que os humanos caíram ali em idolatria foi um réptil, não é? Era uma das criaturas mais asquerosas, não é? Olha, que criatura que se arrasta no chão, não é? Se arrasta no chão, então, criatura mais baixa, não é? O ser humano se corrompeu a partir de uma criatura baixa, não é? Então, enfim. Depois da cobra, não é? Do réptil, vem as aves e os quadrúpedes, não é? Isso a gente consegue notar muito claramente nas figuras dos deuses pagãos que a gente nota na Bíblia, como por exemplo Moloque, não é?
Moloque, se você for olhar lá a estátua de Moloque, Moloque é uma vaca, né? Praticamente, ele tem chifre, não é? Tem uma boca de vaca. Então, o ser humano caiu em idolatria aos quadrúpedes, não é? E também tem um bezerro de ouro, não é? Que os israelitas fizeram, não é? Quando Moisés estava lá no Monte Sinai pegando as tábuas dos 10 mandamentos, o povo israelita fez um bezerro de ouro para eles idolatrarem, não é? Então, a idolatria, ela passou, né, para esses animais quadrúpedes, não é? Mais uma vez, uma forma de idolatrar a criatura e não o Criador. E por último, não é? A idolatria passou a ser no ser humano, não é? O ser humano passou a idolatrar a si mesmo, não é? E a gente tem que entender isso porque na época de Paulo, né, já estava começando a ter essa idolatria ao ser humano, né? Paulo mesmo, ele já frequentou Atenas, não é? Então ele conheceu filósofos, não é? Era uma época que a filosofia, né, estava se desenvolvendo ali e tudo, não é? Então a gente tinha aquela coisa ali dos filósofos epicureus, filósofos estoicos, não é? E tudo, não é? Que eles não tinham, de certa forma, ali uma visão de Deus definida, não é? Confiavam muito em si mesmo, né? E hoje em dia, não é? A gente tem ali a questão do humanismo, não é? A filosofia contemporânea, ela é muito centrada no ser humano, não é? Que o ser humano é livre, que o ser humano não tem, que a vida não tem sentido, que é o homem que dá sentido à própria existência e coisas assim. O que é um pensamento perigoso, não é? Que tira totalmente aí a autoridade de Deus e coloca toda a responsabilidade em cima do homem, não é? Então aí o homem é o senhor de si mesmo, o homem é o seu próprio Deus, correto? Então isso aí é algo que está cometendo aí a nossa humanidade, não é desde hoje, certo? Paulo já descreve esse fenômeno há muito tempo, não é? De certa forma aí, essa soberba, não é? Do ser humano. Então é muito interessante essa maneira como ele descreve, não é? A corrupção do ser humano, não é? E depois ele vai falar ali acerca de graça e fé, nos próximos capítulos, não é? O que acontece, pessoal? Deus trouxe a lei por meio de Moisés. É por meio da lei que nós conhecemos o pecado. Se não há lei, então não há pecado. Mas se há lei, há pecado, não é? No entanto, não é? Não há nenhum ser humano, nenhum homem que possa cumprir totalmente a lei. Não há nenhum sequer que tenha cumprido a lei completamente. O ser humano ele é mau, o ser humano ele é maligno, a sua natureza é corrompida, não é? Nossa natureza é corrompida. Como está escrito, não é? Em Salmos, não é? Não há um justo sequer, não há quem faça o bem, não é? Então, é bem explícito, não é? Não há quem faça o bem, não é? Não há ninguém, todos nós somos pecadores, todos nós, sem exceção, todos nós somos pecadores e todo mundo, todos nós temos predisposição para fazer maldade, não é? Todos nós, mas a gente fica olhando assim, né? Ah, eu nunca mataria ninguém, ah, eu nunca faria isso, né? Quem sabe, não é, pessoal? Nós somos malignos, né, pessoal? Nós temos uma natureza perversa, não é? A nossa carne, não é? Então, será realmente que a gente não seria capaz de cometer nenhum ato hediondo, não é? Nós somos pecadores. Isso é da nossa natureza. O cristão ele tem que reconhecer isso, não é? Que ele é pecador e que ele é necessitado de Deus. Correto? Então, pela lei, nós não podemos ser salvos, porque quem consegue cumprir a lei, não é? Está na nossa natureza. É da nossa natureza, não é?
Quem é da lei é justificado pela lei. Porém, nós somos justificados pela graça. Não é mesmo? E quem não é da lei é justificado sem a lei. É julgado sem a lei, quer dizer. Então, não é? Nós somos incapacitados aí de sermos salvos aí pelas nossas obras, não é? Por quê? Porque não tem como, não é? Como já foi dito, não há como, não há quem faça o bem e não há nenhum justo. Só que Deus, não é? Na sua infinita misericórdia, enviou o seu único filho para ser sacrificado por todos nós, não é? Aquele que não conheceu o pecado, porque está escrito dele, em Salmos também. O seu ungido não conheceu corrupção, ou seja, ele não conheceu o pecado, ele não conheceu a iniquidade, correto? E justamente por ele não ter conhecido o pecado, que ele também não conheceu a morte. Ele ressuscitou no terceiro dia, ele não morreu, mas ele está vivo, sentado à direita de Deus Pai. Certo? Jesus foi o único homem que pisou nessa terra que não conheceu o pecado. Portanto, também não conheceu a morte. E por isso nos trouxe a oportunidade de, nos arrependendo dos nossos pecados e depositando toda a nossa fé que Ele ressuscitou dos mortos e que Ele é o nosso Senhor e o nosso Mestre, e dedicando a nossa vida a servi-lo, todos nós vamos ter aí a oportunidade da salvação. Nós vamos ter esse dom gratuito da salvação, por meio da fé em Jesus Cristo. Mas aí as pessoas se perguntam, por que Jesus teve que morrer? Não é? Por que ele teve que morrer? Por que não foi outra pessoa? Vamos lá. Se a gente for ler lá em Êxodo, Números, Levítico, você vai compreender o seguinte: os sacerdotes, não é? Eles faziam sacrifícios pelos pecados do povo. Eles matavam bois, cordeiros, bodes, pombas, não é? Enfim, matavam os animaizinhos ali, sacrificavam ali. Eles espargiam ali o sangue, não é? Queimava gordura e tudo, para expiação dos pecados, né? Do perdão ali dos pecados, certo? E o sacerdote, ele tinha que fazer sacrifício para ele mesmo, né? Pelos seus próprios pecados, não é? Porque o sacerdote também era pecador, obviamente. Só que, como descreve lá em Hebreus, não é? Jesus é o nosso sacerdote perfeito, não é? Ele é o sacerdote perfeito. Ele é o sacrifício perfeito. Então, ele veio ao mundo, né? Ele já disse, ele veio ao mundo para servir, não é? Então ele cumpriu ali o seu ministério, ele serviu as pessoas, curou muitos e nos ensinou, não é? Nos ensinou o Evangelho, nos trouxe a boa nova, não é? Nos trouxe a palavra de Deus. E os homens não compreenderam a luz, porque eles estavam em trevas, não é? Como diz lá em João. Eles não compreenderam a luz, não é? Então, ele foi morto, não é? Injustamente. Porém, a sua morte era necessária, não é? E sendo ele justo, não tendo conhecido o pecado, ele não morreu por si mesmo. Porque se fosse qualquer um de nós que morresse na cruz, você ia morrer pelos seus pecados. Você ia morrer pelos teus pecados. Mas Jesus não tinha pecado, então ele morreu pelos nossos pecados, porque ele não tinha pecado. Ele não se sacrificou por si mesmo, ele se sacrificou por todos nós. Ele não tinha pecado para ele ser julgado por aqueles pecados. Então ele morreu, ele foi sacrificado, não é? Pelos nossos pecados. Ele é o Cordeiro de Deus, não é? De quem Abraão diz, não é? Que o Senhor preparou um cordeiro, não é? Que vai ser queimado no fogo. Então esse cordeiro é Jesus, não é? Então é por isso que tinha que ser o próprio Filho de Deus que
tinha que morrer na cruz, não é? Porque qualquer um de nós não era capaz, não é? Não era idôneo, não era ali digno, não é? Não tinha ali os atributos, as características necessárias ali para perdoar todos os pecados, não é? Somente o Filho de Deus poderia realizar essa missão, não é? E esse sacrifício, não é? Como está escrito lá em Romanos, veio nos trazer a graça, não é? E a graça é dom gratuito para que ninguém se glorie. Por quê? Porque você não obtém a graça por mérito próprio, não é? Não é, eu fiz tantas boas obras, eu mereço a salvação. Não. Você não merece a salvação. Você não merece. Isso é dom gratuito de Deus. Isso aí é fruto da infinita misericórdia e generosidade de Deus para com a humanidade. Simplesmente isso. O sacrifício de Jesus não reflete que nós merecemos o perdão ou a misericórdia, mas reflete que Deus é infinitamente bom. Ou seja, a graça, ela vem para glorificar a Deus, né? Para que nós glorifiquemos a Deus, não a nós mesmos. Porque não é mérito meu a graça, mas é mérito de Deus. A Ele é que devemos dar toda a honra e toda a glória. Entendem? Então é por isso, não é, que a graça, não é, ela é um dom gratuito, não é? A graça também é uma lição de humildade, não é? Ela vem para fazer o cristão ser humilde também. O cristão deve ser humilde. Ele não deve se glorificar por causa disso, não é? Porque você é pecador como qualquer outra pessoa. Como qualquer outra pessoa, você é pecador. Você pecou. Você cometeu a iniquidade. Não é? No entanto, Deus, que é infinitamente bondoso e misericordioso, teve piedade de você. E sacrificou o seu próprio Filho para te perdoar, para te trazer o dom gratuito da graça. E bom, aí vem outra questão, não é? Então se eu já não estou mais sob o jugo da lei, então eu posso pecar à vontade? E não, você não pode pecar à vontade. Por quê? Bom, antes da lei, você vivia pela lei, não é verdade? As pessoas viviam pela lei. Antes da lei, as pessoas viviam pela lei. Depois da graça, nós vivemos pela graça. Antes, você era escravo da carne, do pecado. Agora, você é servo de Deus. Você é servo da justiça. Correto? Se antes você era servo do pecado, agora você é servo da justiça. Correto? Então agora, não é? Você não está mais sob o jugo da lei, mas sobre a graça. E estando sob a graça, você morreu para o seu velho homem e você renasceu como nova criatura, agora como filho de Deus, como servo de Jesus Cristo. Portanto, não convém que você continue agindo da mesma maneira que você agia antes. Não convém que você continue praticando os mesmos pecados, porque agora não é que agora você tenha que seguir a lei para ser salvo, né? Que a lei é que vai garantir a sua salvação. Não, a sua salvação é mediante a graça. No entanto, após você aceitar Jesus, você acreditar em Jesus, você crer que Ele morreu, que Ele ressuscitou dentre os mortos, que Ele é o seu Senhor e seu Salvador, a partir disso, a partir de ser batizado e tudo mais, você morreu com Cristo na cruz e você ressuscitou com Ele. Agora, uma nova criatura, porque as coisas velhas já passaram, não é? Então agora você é uma nova criatura. E não convém a um filho de Deus continuar no pecado, porque agora a sua natureza é outra. Então, não é por isso que você não deve continuar no pecado, porque isso vai contra a natureza do cristão. Porque se Cristo morreu e você continua no pecado, então isso é como uma ofensa.
como se Cristo tivesse morrido em vão. Cristo morreu para te dar o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito de Deus que habita em nós. Ele que nos faz nos arrependermos dos nossos pecados. Ele que nos consola no meio da tribulação. Ele que nos guia para que possamos fazer a vontade de Deus sempre, não é? Para que possamos ouvir a voz de Deus e fazer a vontade dele. Compreendem? Então ele veio para nos trazer o Espírito Santo. E agora que nós temos o Espírito de Deus em nós, nós não vivemos mais pela carne, mas nós vivemos pelo Espírito. E quem vive pelo Espírito vai se apartar do pecado, não é? Vai buscar ser servo fiel. Porque Jesus já disse nos evangelhos, não é? Porque vocês dizem Senhor, Senhor, mas não fazem os meus mandamentos, mas não seguem os meus mandamentos, não é? Então, é necessário seguir os mandamentos, não é? Se você crê em Jesus, mas você não segue os seus mandamentos, você é mentiroso. Como está escrito, né, em João ali, na epístola de João, não é? Se você diz que se você ama Jesus, mas odeia o seu próximo, ou seja, se você transgride o mandamento de Jesus, não é? Você é mentiroso, você não está com a verdade. Porque aquele que ama é de Deus e está na luz, e nele não há tropeço. Portanto, siga o mandamento de Deus. Siga os mandamentos. É agora que você está na graça que justamente você deve buscar a sua santidade. Porque agora você não está mais, não é, apartado de Deus, mas agora você está em comunhão com Deus. Cristo proporcionou essa comunhão com Deus, e agora Deus habita em você por meio do seu Espírito. Portanto, devemos viver pelo Espírito, devemos viver por Cristo, certo? Então, devemos ali seguir a lei, não é? E toda a lei se resume em algo que se chama amor. Amarás teu Deus como a ti mesmo, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. E amará o próximo como a ti mesmo. Ou amar o próximo como Jesus Cristo nos amou. Então, se você conseguir cumprir, não é, esses mandamentos, toda a lei se resume a isso, não é? Bem-aventurado é você, não é, pessoal? Ou seja, não é? Aqui nós podemos ver ali, não é, como não é complicado, não é? Podemos ver nitidamente como não é exatamente uma coisa tão complicada o evangelho, não é? Mas as pessoas gostam de complicar um pouquinho, não é? Então assim, é simples, não é? É simples e ao mesmo tempo um pouco complexo, mas eu diria que é mais difícil você colocar tudo isso na prática do que você explicar isso ou compreender isso, não é? Porque entender qualquer um entende, não é? Agora, colocar em prática, agir, não é? Isso aí é muito mais difícil, não é? É muito mais árduo, não é? Porque aí aí já é uma luta contra si mesmo, não é? Aí já é quebrar com velhos hábitos, não é? Mas é a graça do Senhor Jesus Cristo e o teu Espírito, né? O Espírito de Deus que nos ajuda, né, a superar o pecado. Porque sozinhos nós não temos força, nós não temos capacidade de superar o pecado sozinhos. Mas com a graça de Deus, com a força que Deus nos proporciona, aí sim nós podemos superar tudo, não é? E vencermos ali o pecado, correto? Bom, eu acho que era só isso que eu queria dizer a vocês. Muito obrigado aí por você ter assistido esse vídeo até aqui. Se você tiver alguma crítica aí para você fazer, alguma sugestão de tema ou qualquer coisa, é só comentar aí embaixo, viu? Que eu estarei lendo aí o seu comentário e vou acatar aí a sua sugestão, a sua crítica com muito
com muita diligência, certo? Então é isso aí, muito obrigado por ter assistido até aqui. Terminei de lavar minha louça e tchau, pessoal. Fiquem todos com Deus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês.